Boa tarde, galera, tudo bem? Eu sou Denise Lima, eu tô representando o Pipoca Nerd. Vou conversar com vocês aqui, vou mediar essa mesa com essa galera maravilhosa. A galera vai chegar aqui também pra dar uma moral pra gente. A gente vai falar sobre passado, presente e futuro da ficção científica. Como é que influencia, né? Desde antes da criação da ficção científica, tudo que veio de trás e o que está esperando pela gente atuar agora no futuro aí dessa coisa maravilhosa, né? Eu vou deixar eles fazerem uma introdução, pode ser? Que aí a gente entra nas perguntas. O que vocês preferem? Sim, né? Assim como todo bom nerd, a gente sabe muito bem. Vocês querem pra fora? O pessoal lá vai escutar. Como todo bom nerd, a gente conhece bem da nossa cultura, né? Cultura de Star Wars, cultura de Star Trek, o Mochileiro das Galáxias, que foi o clube que a gente participou, né? O Clube de 6. E eu sou Gabriel, sou do Clube de 6. E esse aqui é o senhor Marco Antônio, né? Ok. Calma aí. Agora foi. Oi. Oi. Acho que desconectou. Falei algo, Marco. Oi. Eu não sei, não Soltou. Pode ir pra frente? Mas carece? Oi? Porque a minha voz ela é muito boa. Desligou a mesa. Desligou a mesa? Nossa. Pô, tenta aí. Tem alguém que não tá ouvindo aí atrás? O pessoal Dá tá pra escutando ouvir? de boa, tranquilo? boa? Boa? Vamos tentar só enquanto estão arrumando a mesa, pode ser? Tá, vai então. Ah não, se eu fosse fazer uma introdução, eu só ia falar que de fantasia, muito menos. Mas de ficção científica o que a gente entende é que desde que a gente passou do século... Lá está. Mas tipo, quando você passa do século XIX para o XX, que a gente tem as grandes invenções, você tem muito da razão e do racionalismo junto com a sociedade. Por que isso é importante saber? A ficção científica está muito atrelada ao comportamento social de lá até aqui, em tudo. Você tem coisas que começam lá, tem coisas que começam no mundo real e parte com a ficção científica, mas você tem muita coisa que começa na ficção científica e parte depois para a nossa sociedade. Você não tinha tanta ficção científica quanto você passa a ter do século XIX para cá. É verdade, era mais fantasia, né? Sim. O pessoal imaginava mais coisas mágicas do que coisas embasadas na ciência. Entendi. E vocês acham que pro mercado, essa evolução das franquias, as novas franquias, isso pro mercado hoje faz parte desse comportamento da sociedade? Ele muda esse comportamento ou ele influencia? Como é que funciona essas novas franquias para a sociedade de hoje? Tipo, eu acho que essas novas franquias, o único avanço, né, que elas têm é o termo de gráficos, o termo tecnológico, porque antes em Star Wars a gente via tipo, não tinha tablet, não tinha os hologramas eram bem falhos, aí o imaginário da pessoa ia até onde ela conseguia produzir aquilo em estúdio. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue botar o nosso imaginário todo ali na tela. É muito mais fácil. Eu acho que o pessoal conseguiu expor mais a imaginação, né, com a tecnologia, com essas novas franquias que estão vindo aí de Star Trek, de Star Wars. Acho bem interessante. Não, você tem também tanto como fomentadora de consumo, né? Você tem no Star Trek o lançamento da ideia do celular, né? E aí você começa a ver o celular surgindo, você tem o período lá do Tron, se eu não me engano, e aí a gente tem aquele boom do neon e tudo que você vai ver. Nossa. O Douglas Adams, que é o do Mochileiro das Galáxias, ele era um aficionado por tecnologia, ele era fanboy da Apple, da Mac, né? E aí o próprio guia, ele já é uma ideia de um tablet. Então, sim, a ficção científica ela fomenta muito o mercado, o consumo. E como ela influencia na forma de pensar da sociedade, então ela vai influenciar diretamente na forma de consumo também, porque o consumo está ligado ao pensamento nesse caso. As tecnologias vão se alinhando ao que os livros, as obras, os filmes vão fazendo. Eu acho que é bem interessante isso. Então é basicamente
A gente faz o que vende e a gente compra o que faz. É basicamente isso. E essa parte digital na produção, foi como você começou a falar, a nova tecnologia na produção, isso está conseguindo acompanhar a ficção científica? Você acha que estão pensando tão à frente na tecnologia ou anda junto, um lado a lado? Cara, eu acho que anda lado a lado, porque eu fiquei pensando no Avatar. Avatar é uma ficção científica, porque fala do... Eu acho que... Eu não estudei muito a fundo, mas eu acho que é de uma lua de Júpiter, né? Uma lua. Aí, tipo, o futuro não está tão distante. Eles falam que é 1100 e pouco. Eu acho que o que a gente tem de tecnologia agora dá pra gente falar de um futuro plausível. Não é aquele negócio de Volta pro Futuro que a gente imaginava que agora, em 2015, uns 3 anos atrás, teria carros voadores, teria aquelas hoverboards maravilhosas. Fica muito mais alinhado agora, eu acho. Creio eu. Vale. Opa! Foi mal. E aí, eu acho? Ela tá... Silvio Santos. Não, é válido você falar do Avatar, que foi um filme que o cara começou a produzir lá atrás e teve que esperar a tecnologia chegar num nível que ele pudesse deixar a arte que ele queria do jeito que ele queria, né? Mas sobre as ideias da ficção científica chegarem lá, não sei, cara. De novo, no Mochileiro você tem lá o gerador de probabilidade infinita. A gente não chega lá nunca, né? Nunca vai conseguir chegar nesse ponto, mas ela parte de uma ideia que a gente já tem. Nesse caso em específico é da mecânica quântica, se não me engano, mas você vai ter um momento em que as ideias elas serão bem passadas, de acordo com a tecnologia. Você tem esse exemplo do Avatar, mas tem muita coisa que não, que está muito, muito lá para frente. Uma forma que a gente tem na ficção científica hoje de alinhar o que a gente tem de tecnologia para produzir algo em cima da ideia da tecnologia é a gente trabalhar com inteligência artificial, trabalhar com Android, aquela série do Westworld agora. Sim. Ela está trabalhando E aquilo está muito próximo da gente, está muito próximo da gente. Não tem aquela robô, esqueci o nome dela? Da Westworld? Não, aquela está sendo produzida. Qual é o nome dela? Alguém sabe o nome dessa robô? É que ela tem ela responde você. Eu acho que Dolores? Não sei. A Dolores? A principal? A Lourinha? Não, real. Sim. Real. No mundo real. É uma robô. Tipo, o mundo de Westworld está muito perto da gente. Tem já essa robô que tem movimento, interações faciais, e você pode conversar com ela. Eu esqueci o nome dela. Então... Esqueci o nome da mulher. Então, provavelmente, a ficção científica, por mais antiga que ela seja, a chance dela morrer é pequena, porque ela tenta acompanhar essa evolução da tecnologia e cada dia parece mais atual, né? Por conta da tecnologia nova. Eu digo que ela joga pra frente, né, a tecnologia. Você tinha ele gosta mais, né, o Júlio Verne. O cara lá atrás jogou a ideia do submarino. O submarino que a gente tem hoje é inspirado no que ele fez. Ele lá atrás criou um conceito tecnológico que a gente conseguiu aplicar ele mais ou menos agora e está longe ainda de fugir um pouco disso. Então, assim, eu acho que é mais provável para a sociedade não acompanhar, né, a ficção científica nesse caso. Mas sim, ela está acompanhando. Tá por aí. Tá, e aqui, o que vocês acham dessa volta das séries? Porque elas já batem aí 40, 50 anos, né, de existência. Essa volta das séries, na atualidade, o que vocês acham? Vocês acham que vai ficar cansativo ou tem tudo para modernizar, digamos assim, né? Trazer uma coisa atual? Que pergunta que eu faço pra fora. Não, eu acho que... Não vai bate. Relaxa. É que eu acho que a gente não tem essa de... tá muito cansativo. Porque quando você lê alguma coisa de Star Wars, você tá vendo aquilo lá de um filme que foi lançado em 77. Mas você sente aquilo ali como se fosse atual. O Mochileiro, mais uma vez citando o Mochileiro. O Mochileiro, quando você lê, você não diz que você tá lendo um negócio que foi lançado em 78, 79, cara. Você pensa, pô, isso aqui não aconteceu, sei lá, ano passado? Não tá acontecendo ano passado? Que são termos bem atuais. Star Wars, por favor, né? Ainda mais agora com o empoderamento feminino, com a Rey. Acho muito interessante isso, são questões muito atuais. E eu acho que
ficar cansativo... Não, eu diria que a gente está tendo agora um movimento de, não só com Star Wars e Star Trek, mas os próprios filmes de herói da Marvel já demonstram essa busca pelo passado, né? A gente está reproduzindo coisas que já foram. Aí tem gente que vai achar que talvez seja falta de criatividade, não sei, levantando polêmica. Pra que fazer reboot? Mas eu não diria que é falta de criatividade, eu diria que você está pegando uma coisa que a gente já tem, que está entranhada no nosso consciente coletivo, né? E você está dando não uma releitura, mas você está trazendo ele para uma discussão moderna. É que nem... Vamos lá. Quando você pega um livro do Aristóteles, lá atrás, ou do Kant, qualquer cara desse, e aí você pega hoje um Heidegger, uma pessoa dessa, e faz uma releitura daquilo, uma nova interpretação daquilo, não é que ele está não sendo criativo, ele está pegando algo que foi relevante para a sociedade no seu tempo e está fazendo a partir daquilo, criando conceitos que sejam relevantes para a sua nova sociedade, no seu novo tempo. Aí que nem ele levantou. Em 77 você já tinha muita discussão. Tem esse detalhe, a ficção científica, na minha perspectiva, eu acho que no geral também, ela é um meio de trabalhar questões sociais. A distopia é muito isso, né? Toda distopia, que é ficção científica inclusive, ela trabalha sempre um problema social, uma questão social. E aí se você tinha antes, lá atrás, o Star Trek trabalhava, por exemplo, o racismo, não tem como ter racismo, a gente está lidando com outros seres de outros planetas, né? Hoje em dia ele volta, o Star Wars volta e vem com esse movimento do empoderamento feminino, que é uma questão muito nossa de hoje e que talvez não tivesse tanto espaço para ser trabalhado naquele momento, mas está sendo agora. Então é importante, é fundamental. Você está alinhando uma galera dos anos 70, 80 com o tempo de hoje, porque esse pessoal ainda está vivo, né? E você está também pegando essa galera de hoje, jogando uma paixão antiga, pegando questões atuais, lidando com tudo. Então, não fica ultrapassado, continua sendo novidade, cansativo talvez se ficarem sempre na mesma história. Eu, particularmente, no Star Wars, eu acho essa questão de ser sempre a família do Luke lá, eu acho meio casa de família, mas tudo bem, gosto mesmo assim, mas não perde, você continua ganhando, é uma forma de continuar incrementando. E daí você tira ideias de novos filmes que não tinham, o Han Solo foi uma proposta, aquele Rogue One, uma questão. Você teve esse movimento que o Star Trek, eu acho que ele ia lançar uma série, né? E aí ele falou, não, vamos fazer filme, partiu para o filme também. Aí você já tem outras questões que estão sendo trabalhadas em cima disso. Quando falaram que eu começar com esses filmes, veio de novo aquela série do Battlestar, a Netflix, pode falar? Netflix aqui pode, né? Pode, todo mundo conhece, né? Então, a Netflix ela tá lançando uma penca de séries sobre ficção científica que tem uma pegada muito em cima disso. O Rick and Morty é uma questão dessas, a maioria deve conhecer, não sei se conhece também, mas é uma série animada de ficção científica que mexe muito com filosofia e com conceitos que são trabalhados nessa área toda. Então, não é perda, é só ganho fazer esse lançamento aí. E vocês concordam com essa mistura que está tendo hoje, né? O relançamento dessas séries com atualidades, seja em filme, seja em livro, inclusive tem a série de lendas, né, dos livros novos, que tentam intercalar entre os filmes antigos, né? Eles acontecem simultaneamente, mas são coisas novas, são coisas que foram feitas agora, então realmente a Netflix também usa bastante e eu sinto que é o que vende, né? Eu acho que hoje em dia é muito difícil vocês, não sei se vocês já perceberam isso, é muito difícil você ir no cinema e você ver alguma coisa diferente de super-herói, né? De best-seller, é bem diferente, bem difícil você achar alguma coisa diferente disso. Então realmente é o que vende, o mercado está vendo isso. Mas essa área nova, vocês acham que foge um pouco ou vocês acham super válido? Pode começar. Tá, então, essa é outra questão complicada, né? Porque, tipo, você teve toda uma gama de livros que a gente já descartou, não é mais relevante, né, cânone. Aí agora a gente está voltando a produzir em cima disso. É bom, porque acrescenta para a história, só que aí você levantou uma questão que vamos lá, você tem a arte sendo produzida ali que gera sensações e gera conceitos, né? A ficção científica faz muito isso, mas aí você tem um vilãozinho que é o entretenimento, né?
que ele aparece pelo outro lado e vamos gerar entretenimento e só, mas o entretenimento em si não enriquece, ele só é mais do mesmo, não produz sensação, não produz conceito e ele só vende, a gente está ali só para vender. Mas aí, olha onde que está o problema nisso. Se eu for trabalhar só o conceito puro, só a arte pura, que fique num nicho muito pequeno, eu não consigo espalhar isso. Se eu for trabalhar só entretenimento, eu não consigo agregar nada para a sociedade. Essas séries novas, elas estão tendo o seguinte problema, ela tem que trabalhar o entretenimento e dentro do entretenimento manter ali a arte, a cultura, que eu acho isso bem complexo de se fazer, mas fazendo isso, você consegue agregar o máximo de pessoas, porque o entretenimento chama a gente, e você consegue manter os conceitos e as sensações artísticas vivas e presentes ali. Então, não adianta muito eu pegar um livro de um cara, nossa, mega conceitual de ficção científica, hard mesmo, e 20 pessoas conhecem, porque o livro é mega desconhecido. Ou então eu pegar uma história de entretenimento puro, que não produz nada, nenhuma ideia nova, o mundo inteiro conhece esse blockbuster, mas vai lá. Não vou falar nenhum blockbuster que eu acho que não tem muita coisa nova. Mas, vai lá, eu produzi lá um filme, um blockbuster que não tem nada de novo, também não está agregando nada. E aí essas séries, elas estão tendo que lidar com isso, ela está tendo que ser um entretenimento para expandir e manter ali o conceito da arte. Nesse ponto... E não ser mais do mesmo também. Trabalha uma filosofia nisso e enriquece por um lado, agrega pelo outro, que é o entretenimento e a arte nesse caso. Ou seja, os dois, ele consegue. Nesse filme, pelo menos, o Rogue One, ele consegue trabalhar um pouco disso. E fora levantar toda a discussão de novo nos outros filmes, no filme, sem ser o Rogue One no caso, mas os filmes da trilogia mesmo, que é de questões sociais que a gente está lidando agora, também está trabalhando com arte em cima disso e o entretenimento. Então, nesse caso funciona, eu acho que funciona assim. Ficou enrolado a resposta. Os novos geram uma expectativa bem grande, né? Pra galera que é fã mesmo, que adora e quer ver aquilo com um olhar assim pesado. Se não chegar perto do mínimo, né? Eu acho engraçado como as pessoas hoje em dia são mais críticas, né, em relação a tudo. Porque se você parar pra pensar e olhar de novo o episódio 4, 5, 6, você fica, gente, eu não era tão exigente assim quando eu vi esses filmes. E é bom, a gente gosta muito, cara, a gente gosta muito. E a gente tá julgando com o olhar de hoje a parada daquela época. Naquela época era maneira, né? Aí a gente fica falando, naquela época até que vai, né? Naquela época até que vai. Eu gostei do filme do Mortal Kombat do Street Fighter quando lançou. Street Fighter. Achei maneiro, entendeu? Era criança. Aqueles raizinhos. Você era criança, beleza. Pois quer jogar? A gente passa a exigir mais depois de um tempo. verdade. Hoje em dia, então, né, é bem forte. E hoje, o que vocês acham da divisão que tem entre a fantasia e a ficção científica? É um debate. Eu tô com medo de apanhar aqui hoje, gente. Não, eu acho muito interessante esse negócio da divisão da fantasia e da ficção científica, porque muita gente confunde, muita gente pensa que Star Wars é ficção científica. Olha, polêmica! Star Wars não é ficção científica. O mais perto que seria Star Wars seria uma fantasia científica, porque o que o Star Wars ele engloba? Ele engloba o poder máximo de Star Wars, é explicado pelo quê? Por magia, por questões criadas ali, não são científicas. Seria a força movimenta tudo, a força rege tudo. E eu acho que o pessoal às vezes deixa de entender isso, mas eu não vejo uma diferença, uma divisão. O pessoal aqui gosta de Star Wars, o pessoal aqui gosta de Star Trek. Existe, obviamente. Mas eu não vejo como uma coisa importante. Uma coisa importante no caso de ser muito hard assim, no mundo. Eu estava até comentando sobre isso com o Kaique, contigo também, hoje mais cedo, que eu acho, né, quando o Jorge Lucas ele tenta explicar a força, talvez seja o movimento dele de cientificizar, essa palavra existe? Não, neologismo. Passou a existir, né? Vamos lá. Ele tenta cientificizar o Star Wars, que a gente toma ele muito como fantasia, ele explicando a força, talvez ele esteja fazendo esse movimento. Mas, se eu fosse definir os dois, eu definiria da seguinte forma. A ficção científica, ela tenta pegar conceitos ou qualquer coisa assim,
e explicar com a ciência, plausível, tanto aquele que a gente tem como a que a gente vai ter, sei lá, daqui a 1000 anos, mas ela tenta explicar em cima do nosso mundo. O ser humano em si. Sim, trabalha a sociedade, tudo isso. E a fantasia, ela também vai trabalhar a sociedade, essas questões, mas ela não está presa ao nosso mundo especificamente. Ela pode usar magia, ela pode usar o sobrenatural, pode usar outras coisas assim, mas, e ela também vai ter as suas regras ali e tal, mas já não vai ser explicada pelo que a gente tem. Você pode ter um cara que voa. É bom para diferenciar isso. É aquele exemplo antigo e batido, né? Que todo mundo já deve ter ouvido, mas é o Matrix, aquele filme O Tigre e o Dragão. Não sei se vocês conhecem esse filme. Então, nos dois filmes as pessoas voam, pulam e tal. No Matrix a pessoa pula e voa porque ela é um programa no computador e tal. A gente está explicando. No Tigre e o Dragão não, só faz. Entende? E aí tá, a fantasia tá ali, mas ele só faz e dentro daquele mundo tenso, o seu conceito de como ele pode fazer e tal. Mas não é uma questão pra gente do tipo, não, ele faz por causa... o vento não tá explicando assim, a ficção científica ela dá esse trabalho de explicar. E aí é até interessante você ver esse movimento, né? No Ocidente a gente tem muita ficção científica, a gente tenta racionalizar tudo, né? Tem fantasia também, mas tem muita ficção científica. E no Oriente você já tem muita fantasia, você não precisa racionalizar tudo. E já é uma tendência ocidental nossa, que de novo parte lá para Aristóteles, essa galera, quando vai falar que o homem é um animal racional, e já está criando essa tendência aí lá de trás. Mas eu dividiria por aí. Entendi. Ô, Pietra, como é que tá nosso tempo? Pietra? Como é que tá nosso tempo? Só para eu poder me localizar. Faltam 15? Beleza. Vamos tentar pensar na evolução disso. Para onde vocês acham que está encaminhando a ficção científica? Até onde a gente vai chegar? Vocês acham que a novidade vai sobrepor o que a gente tem de antigo? Ou vai continuar caminhando lado a lado? Cara, bem, eu espero que caminhe lado a lado, porque senão daqui a pouco vai ser uma coisa absurda, esdrúxula, tipo, você pensar, eu não sei, na verdade eu não consigo imaginar uma coisa, algo novo que a gente não tenha já pensado. Por isso que os caras ganham rios e rios de dinheiro, porque eles imaginam coisas novas. Mas enfim, creio que o que tem a mudar é a qualidade das coisas, é como a imaginação da pessoa agora é passada, vai ficando cada vez mais rico. Tipo, o jogador número 1. Uma coisa, voltando ao que você tinha falado antes, e como o livro é tão rico, como aquilo o Marco tinha falado do entretenimento, como vai o que vende para a tela, né? Aí o jogador número 1 foi o que vendeu para a tela, o que era mais em conta, o que não tinha tanto dinheiro. E aquilo ali, eu acho que para mim foi o top, porque o gráfico daquele filme é todo computacional, aquilo ali não tem nada prático, porque é passado dentro de um jogo. Eu creio que seja isso, os efeitos maiores. Uma coisa que eu gosto de falar pro pessoal é de comercial de carro. Comercial de carro desde uns 10 anos atrás não é comercial de carro, é tudo computadorizado. Aquilo lá, o efeito de luz, de som, de tudo. E é isso que eu espero para ficção científica. Mais qualidade, mais realidade para o que a gente está vendo ali. Para a gente pensar, cara, isso existe. Isso está existindo. Você se confundir na hora que você está vendo. Eu acho que é importante. Nessa pergunta, para responder, você encaixa de novo a questão de como que a ficção científica ela anda muito com a sociedade, né? Você tinha na época do Júlio Verne a exploração do planeta. Aí depois você tem a exploração do espaço. Aí depois a gente passa para a exploração da consciência humana e do ser humano. Que você vai ter lá o Júlio Verne com o Ritmo da Submarina, depois você tem Star Wars, depois você tem o Hero, você tem o Westworld, agora você tem o Blade Runner também. Mas são questões que você... Mas aí como que você vê isso? A ficção científica está trabalhando questões que são relevantes para aquela sociedade. No Júlio Verne a gente ainda estava explorando o planeta. Na Star Wars era a época da corrida espacial. E agora que a gente está trabalhando as questões da consciência por aí vai,
é um momento que a gente tem aquele boom da psicologia, a gente já passou pelo Freud, a gente estudou, avançou, evoluiu tudo que a gente tinha para dizer. Então, assim, se eu fosse chutar para onde ela vai agora, eu chutaria que ela vai continuar pegando coisas que a gente já teve e lidar com uma questão da questão atual da sociedade. Mas você tem o Asimov lá atrás, bem lá atrás, e aí ele tem um contozinho dele pequeno e ele propõe que, num conto, que vai chegar um momento em que o ser humano ele só é pura consciência no hiperespaço e vai chegar um ponto em que ele vai se juntar e vai virar uma consciência só. É bem louco, mas ele está chegando nesse ponto da unificação dos seres, né? Não era muita questão na época para ele, o cara que foi bem mais além. Mas eu acho que em algum momento a gente vai começar a trabalhar isso, da questão não só da empatia. A gente está vindo para um ponto de trabalhar questões sociais contra o racismo, contra o machismo, por aí vai. Vai chegar um momento, e isso é tudo questão da empatia, vai chegar um momento que a gente vai tentar trabalhar o ser humano da forma mais empática possível e da união dele, talvez, acho que estaria por aí. Mas mantendo em cima do que a gente tem do antigo. Mas é isso, a ficção científica ela vai continuar avançando, mas sempre em cima de uma questão que a gente tem. Hoje essa questão ainda é um indivíduo, a consciência dele. Daqui a 10 anos eu já não sei, vai depender, né? Se a gente criar uma nave que pode ir para outro planeta, aí a gente vai mudar a ficção científica totalmente, vai ser outro universo e por aí vai, mas enfim, né? É por aí. Eu acho que tá meio distante ainda. Tá um pouquinho longe. Próxima central. Gente, eu queria agradecer, eu acho que o nosso tempo tá bem no fim. Eu queria agradecer a todo mundo aí que ouviu a gente, prestou atenção na gente, que veio hoje nesse evento maravilhoso. Eu queria agradecer o convite da Pietra para mediar essa mesa, a participação dos meninos. Obrigada. Se vocês quiserem conhecer depois o Pipoca Nerd, tá? pipocanerd.com. A gente fala sobre literatura, filme, tudo dessa coisa maravilhosa que a gente tem, que é a nerdice, né? Que tá dentro da gente. E a galera também que tá vendo ao vivo aí, tem uma galera do Blab, uma galera do site do Pipoca, do Insta do Pipoca também. Obrigada. E é isso. Obrigada a vocês por participarem, obrigada por serem pacientes comigo. Eu sou mais da galera da literatura, eu sou bem focada nessa área. Eu já fui mais ao cinema. Esses dias eu até estava falando que o meu hobby era ir ao cinema sozinha. E aí esses dias eu falei com meu marido assim, vamos levar o Danilo, deixar ele lá no cinema, a gente vai resolver as coisas. Ele falou assim, só você que gosta de ir ao cinema sozinho. Eu falei, gente, mas é a melhor coisa do mundo. Não é maravilhoso. É a melhor coisa do mundo, gente. Olha, tente um dia ir ao cinema sozinho. É muito bom. Nossa, eu tô me sentindo acolhida nesse momento. Mas é assim, ninguém fala com você, ninguém te interrompe, ninguém fala que no livro é diferente, tá? Ninguém rouba a tua pipoca, porque você já sabe que no livro é diferente. É muito difícil. O pessoal não fica te achando meio creepy, não? Tipo, cara, a pessoa tá sozinha. Furaram com ela. 5 lugares clássicos, ela ali. Tomou um bolo, né? Meio assim. Mas assim, eu gosto, tem um tempo já que eu não faço, por falta de tempo, eu tô precisando. E na cidade que eu moro é muito pequena e o cinema é horrível, só deixar claro, né? O cinema de lá é horrível. Denúncia. Mas é isso, obrigada. Se vocês quiserem fazer alguma consideração. Sim, muito obrigado, gente, pelo convite. Pietra, pelo amor de Deus, cadê Pietra? Tá lá. Muito obrigado pelo convite, obrigado pessoal por estar aqui. Obrigada a vocês por estarem aqui. E eu queria fazer Vocês só são as estrelas. Obrigado. Eu queria fazer só um jabá rapidinho do clube, que amanhã vai estar às 3 horas lá no Shopping Bambu, na livraria Leitura. E se alguém puder, se alguém quiser, vai ser sobre o livro Jantar Secreto, do Rafael Monte. Bem interessante, bem interessante. Se puderem ir lá, serão muito bem-vindos. O livro é muito bom. Pra quem não conhece o livro é maravilhoso. Rafael Montes. Desfrute. O Rafael é incrível. Não vai. Não, aqui. Deixa eu abusar aqui de vocês. Rafael Montes é uma pessoa incrível, um autor maravilhoso. Parabéns por fazerem um clube de leitura com o Rafael Montes, com o Jantar Secreto, que assim, uau! Ele foi meu tutor dentro do workshop de terror que eu fiz. Oi? Que legal. E assim, ele é um cara bastante crítico, ele é um cara bastante engajado dentro da literatura e assim, tem algumas ideias que assim, ele é uma pessoa friendly, uma pessoa doce, eu não sei de onde sai tanta loucura daquela cabeça, entendeu? Isso é que é o maravilhoso no autor. A gente pode viajar
dentro de todas as insanidades que existem dentro da nossa cabeça e colocar no papel para vocês. Acho que isso é uma das coisas mágicas da literatura. Bom, senhoras, muito obrigado. Obrigada, gente.